O tema desta noite é lares acesos. O Senhor quer nos inflamar, família, com a sua presença. O Senhor quer nos inflamar com aquilo que Ele tem para nós. E que muitas das vezes nós temos deixado passar batido. Nós temos apenas vindo na casa de Deus, ouvido a palavra do Senhor, e a semana passa, e chegamos mais um domingo e estamos aqui, mas a palavra não curtiu efeito. Porque como foi falado já aqui nessa noite, nós somos somente ouvintes e não colocamos em prática. Mas nessa noite, o Senhor quer fazer de nós famílias, lares acesos, inflamados pela presença de Deus. Não uma família só na sua descrição, mas na sua essência para a qual Deus chamou para ser. Que pais sejam pais, mães sejam mães, filhos sejam filhos. Família seja a família. Nós vamos orar ao Senhor um instante apenas. Querido Deus, com muito temor no meu coração, eu estou, Senhor Pai, aqui na Tua presença. Senhor Jesus, eu quero te pedir nesse momento, assim como foi cantado nesse louvor, que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu sei que o Senhor tem algo maravilhoso para fazer neste lugar, nas nossas vidas. O Senhor quer nos incendiar. Nós oramos, Senhor, antes do culto, com o ministério de intercessão, e nós pedimos, Senhor Pai, a Tua presença. E nós te pedimos, Senhor, um anjo na entrada deste lugar. Senhor, o Senhor vai guardar a nossa entrada e também vai guardar a nossa saída, mas nós não vamos sair, Senhor, daqui da forma que nós entramos. Nós vamos sair, Senhor, pessoas diferentes, nós vamos sair mães melhores, pais melhores, filhos melhores, uma família melhor, uma família incendiada, uma família acesa, inflamada pela Tua presença, uma família que será sensível à Tua voz, ao Teu chamado, que fará diferença, Senhor, para esta nação. Senhor Jesus, toca agora nos meus pensamentos, nos nossos pensamentos. Senhor, que eles estejam voltados, Senhor, para Ti. Tira toda a preocupação, tira, Senhor, toda a distração, tudo aquilo que vai me impedir, que vai ser obstáculo, Senhor, para ouvir, Senhor, Pai, a Tua palavra. Que nesse momento, Jesus, seja, Senhor, derrubado por terra. Senhor Jesus, toda a inquietação que caia por terra em nome de Jesus. Que nesse momento nós possamos perceber o Teu agir, o Teu querer, o Senhor falando conosco nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Espírito Santo, passeia neste lugar. Espírito Santo, o Senhor está aqui. Faça, Espírito Santo, a Tua obra. O Senhor é quem convence o homem do pecado e da justiça. Eu vou trazer a Tua palavra, Senhor, mas é o Espírito Santo quem vai efetuar o agir, quem vai trabalhar. Espírito Santo, convence, Senhor. Espírito Santo, faça, Senhor Pai, a Tua obra. Eu te peço em nome de Jesus e me usa apenas como um instrumento, como um canal de bênção nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus, ela é tremenda, ela é maravilhosa, ela é muito importante nas nossas vidas. E às vezes a palavra de Deus, ela vai vir para nós. Vocês já tomaram aquela injeção Bezetacil? Quem já tomou? É doída, né? Mas pense num remédio bom. Às vezes a palavra de Deus ela vai vir para nós como uma Bezetacil. Você vai tomar, você vai sair mancando assim, arrastando a perna. Mas vai resolver. Vai doer, mas vai curar. Amém? Então nessa noite o Senhor ele vai nos confortar, vai nos exortar, vai nos orientar, vai nos ensinar. Mas nós vamos sair daqui abençoados. Amém? E eu estou falando nós, porque eu estou me incluindo nessa palavra. Porque o Senhor ministra primeiro ao meu coração. Eu quero ler com vocês nessa noite o texto base que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lares acesos. Nesse texto nós temos uma informação muito importante.
O Senhor nos diz o quê? Que nós somos uma geração eleita e uma nação santa. Nesse texto nós temos essa informação, que nós somos uma nação santa, que nós somos chamados para ser santo. O Senhor, Ele quer acender novamente a chama, Ele quer novamente trazer uma comunhão, Ele quer trazer novamente uma intimidade com Ele para dentro dos nossos lares. A palavra lar, ela deriva de fogo. Lar, lareira. Isso porque antigamente, para as pessoas se aquecerem, elas se reuniam em família em frente a uma lareira. E isso dava a sensação de proteção, de aconchego. E é isso que Deus quer fazer conosco nessa noite. Quer nos trazer mais para perto do fogo. Quer nos trazer mais para perto dEle, da presença dEle, para que nós possamos sentir Ele na sua essência, para que possamos viver realmente com intensidade, para o propósito para o qual nós somos chamados para ser família. Deus nos convida a manter um fogo aceso e tornar a nossa casa um lugar de adoração ao Pai. É isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida nessa noite. Mas alguns passos são necessários para que o nosso lar ele permaneça aceso, para que o nosso lar ele seja inflamado pela presença de Deus. E o primeiro passo, a primeira atitude, o primeiro ponto que eu tenho que olhar é que eu tenho que entender que dentro do meu lar, dentro da minha casa, na minha família, o céu é quem governa. O primeiro passo para acender o fogo é transformar a minha casa em um altar para o Pai. É reconhecer Jesus, é reconhecer Senhor como autoridade na minha casa. Na minha casa eu sou a mãe, mas acima de mim está o meu Deus. Ele é a autoridade, é Ele quem tem que dirigir os meus passos. A palavra do Senhor nos diz assim, que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não cuidar da casa, em vão vigia o sentinela. Nós podemos cumprir o nosso papel como pais, como mães, como família, mas se nós não reconhecemos o Senhor Jesus como autoridade dentro do nosso lar, está faltando algo que é muito importante. Então, primeiro passo para que o seu lar seja aceso, seja inflamado pela presença de Deus, reconheça que o céu é quem governa. Pedro nos diz que nós somos uma nação santa, ou seja, nós somos uma nação espiritual. Mas nós somos uma nação espiritual que vive numa nação terrestre. E como nós estamos nessa nação, como nós estamos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a leis. Nós estamos sujeitos a vivermos conforme esse mundo nos manda. Nós estamos sujeitos a eles. Nós temos os nossos direitos, nós temos os nossos deveres, mas nós estamos nessa terra. Nós estamos nesse mundo. Mas o Senhor nos diz ali, em 1 Pedro, que nós somos escolhidos, separados, uma nação santa. Nós somos uma nação espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Mas o que acontece? Essa nação terrestre, muitas das vezes, tem estragado a nação espiritual. A nação terrestre tem tentado destruir, tem tentado tirar a essência, o propósito da nação espiritual. E muitas das vezes ela tem conseguido. Porque nós estamos fracos, porque nós estamos desapercebidos, porque nós deixamos de lado o nosso sacerdócio, porque nós deixamos de ser sensíveis à voz de Deus, porque nós deixamos de reconhecer o Senhor Jesus como autoridade na nossa vida. Mas nós temos que entender que nós temos uma cidadania superior, que nós temos um rei, e é Ele que nós devemos adorar, é Ele que nós devemos nos submeter. Às vezes nós apagamos as leis que o Senhor escreveu nos nossos corações. Nós estamos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a leis. Mas como cidadãos espirituais, nós também temos uma constituição. Como uma nação espiritual, nós temos uma constituição. E onde está a nossa constituição, queridos? Nós caminhamos com ela. Todo mundo tem essa constituição em casa. Essa é a constituição celestial.
E o que essa Constituição nos diz? Essa Constituição nos diz assim: ama o teu próximo. Essa Constituição nos diz: perdoa aquele que te ofende. Às vezes a gente usa essa Constituição pensando somente no nosso vizinho, pensando somente no irmão que nos ofendeu, pensando somente nas pessoas que estão à nossa volta, mas esquecemos que o nosso próximo são pessoas dentro da nossa casa. Essa Constituição nos diz: fale com bondade. Às vezes nós somos tão bons para as pessoas que são de fora da nossa casa, mas para as pessoas que são dentro nós somos brutos. Nós somos pessoas grossas. Falamos com raiva. Essa Constituição nos diz que é para nós estabelecermos uma cultura do céu na nossa casa. Essa Constituição nos diz que é para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja e entregou sua vida por ela. Essa Constituição nos diz que a mulher ela tem que ser submissa ao seu esposo. Ela nos diz que a mulher tem que ser uma mulher sábia, porque a mulher tola ela vai derrubar a sua casa. Essa Constituição nos diz que não é para os pais irarem os seus filhos, e é que para os filhos obedecerem aos seus pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Se obedecerem aos seus pais, se prolongarão os seus dias nessa terra. Essa Constituição nos diz para confessar os nossos pecados uns aos outros. Não é só quando nós ofendemos o nosso irmão, quando o nosso irmão nos ofende dentro da igreja, mas dentro da nossa casa. Filho, eu errei com você, me perdoa. Pai, eu errei com você, me perdoa. Essa Constituição nos diz como devemos ser. E o Senhor nos chama para ser família. Exercer as palavras dessa Constituição em família. Às vezes é muito mais fácil a gente exercer ela com pessoas que não são da nossa família do que com pessoas que são da nossa família. Mas como eu falei, a igreja é feita de famílias. Deus quer consertar a nossa família. Deus tem algo muito grande para fazer nas nossas vidas, mas precisa haver uma mudança na nossa família. Nós precisamos voltar e ler a Constituição, o que a palavra do Senhor nos diz, e viver essa palavra. Estabelecer a cultura do céu na nossa casa. Reconhecer que a autoridade do Pai, ela é melhor que a minha. E que é a vontade do Pai que tem que ser exercida. É a vontade do Pai que tem que prevalecer. Que nessa noite eu e você possamos fazer um acordo de viver na nossa casa uma cultura do reino. E consultar Deus em qualquer circunstância. Colocar Ele como autoridade na nossa casa. Como autoridade na nossa vida. Sempre se pergunte: Senhor, o que o Senhor quer? Que nessa noite você possa perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim como pai? O que o Senhor quer de mim como mãe, como filho, como família? O que o Senhor quer de mim? O que eu estou fazendo de errado, Senhor? No que eu estou deixando o Senhor de lado? A palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor, eu não tenho buscado a Ti, eu não tenho consultado a Ti. É isso que eu tenho que fazer, Senhor? Então é isso que eu vou mudar. O segundo passo para que o nosso lar seja aceso, inflamado pela presença de Deus é: reconheça a tua casa como um lugar de intimidade com Deus. O lugar de intimidade não é somente quando nós estamos na casa do Senhor, que nós nos reunimos em comunhão para buscar a Ele. Um pregador se faz na oração. Uma mãe se faz na oração. Um pai se faz na oração. Um filho se faz na oração. Nós nos fazemos quem somos quando nós estamos em oração. Quando nós estamos em intimidade com o nosso Pai. Quando nós buscamos a Ele. Procuramos ouvir a sua voz. Estabeleça o seu lar como um lugar de intimidade. Davi, ele queria de todo o seu coração dar um lugar para o Senhor morar. Não um lugar espiritual, porque o Senhor já morava no seu coração, mas ele queria dar um lugar físico. Ele queria colocar um lugar para que o Senhor morasse naquele lugar, para que as pessoas olhassem e falassem: o Senhor mora aqui. Para honrar a presença de Deus. E hoje, nós podemos fazer a mesma coisa que Davi. Nós podemos ser anfitriões da presença de Deus. Nós podemos deixar o Senhor reinar na nossa casa. Nós podemos ter intimidade com Deus. E através dessa intimidade, a nossa família, nós podemos receber a orientação. Nós podemos receber conselhos. Nós vamos entender qual é a nossa identidade.
Nós vamos ter saúde, criatividade, nós vamos ter estratégias para saber como lidar em diversas situações. Nós vamos ter sabedoria. Que nessa noite eu e você possamos preparar o nosso coração e a nossa casa para ser um local agradável a Deus, para que isso se torne palpável em família. Há quanto tempo faz que nós não fazemos os nossos cultos domésticos? Nos reunimos junto à mesa, fazemos uma oração, cantamos um louvor e falamos sobre a palavra de Deus. Se os nossos filhos não conhecem o que é intimidade com o Senhor, é porque os pais não sabem o que é intimidade com o Senhor. E isso tem que ser visto. A palavra do Senhor diz que é para nós trancarmos a porta do nosso quarto, entrar e orar ao Senhor, e o Senhor que está em secreto ouvirá a nossa oração. Mas os nossos filhos têm que saber sobre intimidade. E esse momento tem que acontecer junto com a família também. Existe um momento que você vai tirar a sós com Deus, mas tem que ter um momento que nós vamos tirar para estar em família, falando da palavra de Deus, tendo intimidade com o Senhor. Nossa família, nosso lar, ele tem que ser um lugar de pureza. Nós aprendemos também aqui na igreja que santo não é aquele que não se suja, mas é aquele que quando se suja ele vai e se limpa. Senhor, eu errei, mas eu estou aqui, me santifica, me purifica, me restaura. Sabe, o Senhor entende que nós não somos famílias perfeitas. E é por isso que Ele está falando conosco nessa noite. Famílias erram, falham uns com os outros, ofendem uns aos outros. Mas nós temos que entender que nós temos que recorrer ao Pai nessa noite e pedir para o Senhor mudar aquilo que nós fizemos de errado. Que tem que haver uma conversão, tem que haver uma mudança, para que o Senhor possa completar a boa obra. Nós reconhecemos Deus como autoridade, temos intimidade com Ele. E quando nós reconhecemos isso, quando nós estamos na presença de Deus, automaticamente nós nos tornamos sensíveis a Ele. E quando nós nos tornamos sensíveis a Ele, nós chegamos a um confronto. Nós somos confrontados daquilo que nós somos, do papel que nós estamos exercendo, se nós estamos exercendo com sabedoria. E o Senhor nos chama para um novo tempo. O Senhor nos chama mais para perto e tira a venda dos nossos olhos e fala: filho, é isso que precisa mudar. É nisso que eu preciso de purificação. É nisso que eu preciso de santificação. É nisso que eu preciso de uma conversão. É para um novo tempo que o Senhor está nos chamando. Para viver um novo de Deus. E quando nós somos sensíveis à voz de Deus, há arrependimento. A confissão, como eu falei, é uma atmosfera de justiça. A justiça tem que prevalecer dentro do nosso lar. Não é somente fora dele, mas começa dentro da nossa casa. Como eu falei, é muito difícil, mas nós temos que aprender a confessar os nossos erros e as nossas falhas uns aos outros, em família. Confessar os nossos erros e as nossas falhas uns aos outros, em família. Pai, eu errei com você. Filho, eu estou errando com você. Nós estávamos num período de oração aqui na igreja. E uma coisa que o Espírito Santo me levou fortemente a orar e a repreender foi a mentira no meio das famílias. Eu não estou aqui para julgar a família de ninguém. Mas o Senhor me levou fortemente a orar e falar: repreenda toda mentira no meio das famílias. Quantas vezes os filhos têm mentido para os pais? A esposa tem mentido para o esposo tem mentido para a esposa? E não tem confessado? E não tem entrado num lugar de intimidade com Deus? E não quer receber um confronto? Não quer se arrepender? Mas que nesta noite nós possamos ter a coragem, e o Espírito Santo vai te dar coragem, de nos arrepender diante da presença dEle. De confessar os nossos pecados uns aos outros.
de aceitar um confronto. Confesse seus erros e suas falhas, e isso levará a sua família a discernir o que não está de acordo com a vida de pureza que Deus quer. Se santifique, se purifique, seja levado por mudanças nos seus hábitos cotidianos. A palavra, a oração, a adoração e o agradecimento, eles vão ocupar um novo lugar e terão importância no seu lar. Aleluia. Que nessa noite você possa olhar para dentro de você e perguntar quais hábitos que tiram a minha pureza. E o Senhor vai te falar, e que você possa trocar esses hábitos para hábitos que manifestem o reino de Deus. Talvez você possa estar dizendo assim, mas eu não tenho nada que confessar para ninguém. Salmo 139 diz assim, Senhor, Tu me conheces e Tu me sondas. Tu sabes do meu assentar e do meu levantar. Sem que hajas uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Eu não conheço, mas o Senhor conhece qual é a pureza que precisa haver dentro de mim e dentro de você. Em 1 João, capítulo 1, versículos 7 e 8, diz assim, porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. E se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e da justiça. Transforme a sua casa para que seu lar seja um lar aceso de adoração ao Senhor, em um lugar de segurança. O medo é uma emoção que ele pode mexer com o homem. Quando Adão pecou contra Deus, ele se escondeu da presença de Deus, porque ele teve medo. A sua conexão espiritual foi desestabelecida. A sua aliança com Deus foi cortada. E ele teve medo. Quando uma família, ela recupera a sua conexão espiritual, o amor perfeito de Deus, ele substituirá todo o medo. Ao invés de medo, nós vamos aprender a ter confiança no Senhor. Independente das circunstâncias, nós vamos aprender a confiar no Senhor. Nós vamos aprender a entregar tudo nas mãos de Deus. O livro de Salmos, ele é considerado o livro das emoções, e ele está cheio de declarações de confiança ao Senhor, dizendo que o Senhor é nosso refúgio, que o Senhor é nossa proteção. E quando o cuidado de Deus ele é revelado a nós, nós temos confiança. E foi falado aqui também que a fé, ela agrada ao Senhor. Então nós temos que ser um lar, que uma família que tem fé, que tem confiança, que independente da circunstância, está firmado na rocha. Você tem colocado a sua casa na rocha ou na areia? O Salmo 18, 2 diz assim, o Senhor é a minha força, é a minha fortaleza, e o meu libertador, o meu Deus, é uma rocha em que eu me escondo. Ele me protege com um escudo, Ele é o meu abrigo, e com Ele estou seguro. O Salmo 94, 22 diz assim, mas o Senhor me defende, Ele é a minha rocha e o meu abrigo. Não sou eu que estou dizendo isso para você, é a palavra do Senhor, é o Senhor Deus que está dizendo. Então tenha confiança. Que o seu lar possa ser um lar que confie em Deus. Ensine seus filhos a confiar no Senhor. Filhos, confiem em Deus. Pais, confiem no Senhor. Tenham fé, seja uma família de fé. Uma família que agrada ao Senhor. Ter um lar aceso é também ter um lugar de saúde. Como nós sabemos, a saúde ela é muito preciosa para nós. É como se fosse um tesouro.
E é nos momentos de doença que nós podemos ver aonde está a nossa confiança. Antes de qualquer remédio ou especialista, foi falado essa ministração domingo passado sobre o socorro de Deus. Nós temos que colocar Deus acima de todas as coisas. Confiamos na ciência, no que Deus deixou para nós usarmos, na inteligência dos médicos, mas o Senhor deve ser o nosso socorro. O Senhor deve ser o nosso refúgio. O Senhor deve ser o nosso remédio. Jesus já conquistou a nossa saúde ao suportar todas as doenças e dores na cruz do Calvário. Deus quer que nós sejamos pessoas saudáveis, tanto no físico, quanto no mental, quanto no emocional. E nós somos templo do Espírito Santo, e isso tem que ser bem administrado em nós. A sua família precisa de cura? Você precisa de cura? Eu não sei se física, se emocional, eu não sei se é espiritual, mas um lar aceso, um lar inflamado pela presença de Deus, é um lar curado. É um lar que administra bem o templo do Espírito Santo. Tem coisas básicas que promovem a saúde física, que é a boa alimentação, a atividade física, o descanso. O que promove a saúde psicoemocional, a demonstração de carinho, palavras amáveis, o perdão, o louvor, os elogios, as afirmações, a comunhão, o estudar, o trabalhar. E o que promove a nossa saúde espiritual? Ler a Bíblia, comunhão com Deus, com a família da fé, adoração, oração. Jesus já conquistou a nossa saúde em todas essas áreas, mas nós temos que mantê-la. E isso dentro da nossa casa. Não vamos apenas orar por cura, mas vamos manter uma vida saudável. Que nessa noite nós possamos fazer um autoexame da nossa saúde em cada uma dessas áreas. Em Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, a palavra do Senhor diz assim: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das nossas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu e somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Famílias, parem de sofrer. Jesus já venceu por você. Só tome posse disso nessa noite. Famílias, sejam curadas em nome de Jesus. Tomem posse disso nessa noite. Sejam restauradas. Sejam renovadas pelo Senhor nessa noite. Provérbios, capítulo 17, 22, diz assim, que a alegria faz bem à saúde e estar triste, porém, é morrer aos poucos. Quantas pessoas depressivas em família. Talvez você possa pensar assim, mas a minha família é uma família bem estruturada. É uma família que está dentro da casa de Deus. Uma família que serve ao Senhor. Eu estava conversando essa semana com uma amiga. Aliás, ontem eu estava conversando com ela. E comentando com ela sobre o que eu ia ministrar nessa noite. E eu falei que eu ia falar sobre família. Ela falou assim, como a família é importante. E ela me contou algo que aconteceu dentro da sua família. Ela me falou que a sua filha passou por uma situação difícil, ao ponto de estar entrando numa suposta depressão, e estar tentando se cortar, se cortando, e ouvindo músicas que diziam sobre suicídio. Mas eu falei, como assim? A sua família é uma família bem estruturada, uma família que tem amor, que tem carinho, que tem diálogo, que tem comunhão, vocês têm lazer. Ela falou, pois é. Nem tudo é perfeito. Às vezes nós pensamos que está tudo bem dentro da nossa família. E ela falou, eu recorri a um psicólogo, mas primeiro eu recorri a Deus. Falei, Senhor, tenha misericórdia da minha filha. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu não quero perder a minha filha. Hoje ela está bem, graças a Deus.
Mas ela teve que recorrer a Deus. Ela teve que buscar ao Senhor. Algo não estava saudável dentro da sua casa. E ela teve que buscar a cura. A nossa casa, para ser um lar aceso, tem que ser um lugar de comunhão. Se nós praticarmos todos os pontos anteriores que eu falei para vocês, a nossa família ela vai começar a transbordar. Porque não tem como transbordar, queridos, se nós fizermos tudo aquilo, não tem como não transbordar. Imagine, alguém que reconhece o Senhor como autoridade. Alguém que procura se santificar. Alguém que procura estar saudável na presença de Deus, em oração, em comunhão, em família. Alguém que procura ter intimidade com o Senhor. Não tem como não transbordar de Deus. Não tem como não transbordar do Senhor. A nossa família, o nosso lar, a nossa casa tem que ser um lar de comunhão. Tem que manifestar o amor de Deus. Tem que ser um lar que abençoa, que não somente é abençoado. E quando nós somos abençoados, nós transbordamos, as outras pessoas vão ver, nossa, que família abençoada. E é para isso que nós somos chamados para ser abençoadores uns dos outros. As pessoas têm que olhar para a nossa família e ver, Deus está no meio daquele povo. E é assim que eu quero ser. É isso que é ser família realmente? É isso que é ser uma família cristã? É assim que eu quero ser. Deus não quer que a bênção permaneça apenas na nossa casa, mas que alcance todas as nações. O nosso lar ele tem que ser governado para ser um lugar de intimidade, como eu falei, de pureza, de segurança, de saúde, de comunhão, de alegria, da presença de Deus. E isso tem que transbordar na vida das outras pessoas. O fogo do Espírito tem que estar aceso nas nossas vidas. Nós temos que ser, como foi falado, aquela fonte que jorra palavras de bênção. As pessoas precisam ver Deus no nosso cotidiano, no cotidiano das famílias cristãs. Que nós possamos refletir o caráter de Jesus. E por último, a nossa família tem que ser um lugar de descanso. O que Jesus diz na sua palavra? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se Jesus diz vem, é porque nós não estamos muito perto. Se Jesus está falando conosco nessa noite essa palavra, é porque nós precisamos dela. Se Jesus diz vem para mim e para você nessa noite, é porque nós precisamos chegar mais perto. Muitas coisas nos distraem e nos levam ao cansaço, mas nós precisamos nessa noite achar descanso em Deus. Para que nós possamos adorá-lo em espírito. E nós temos que entender que todos os nossos problemas foram resolvidos lá na cruz do Calvário, que Jesus já pagou o preço, que nele nós somos mais do que vencedores. E nós podemos nos deleitar nele. Famílias, o que tem roubado o teu descanso? Quais são os ladrões na sua vida, dentro da sua família? Por que você não consegue descansar no Senhor? Por que a tua família é oprimida? Quais são os ladrões que você tem que repreender e expulsar da tua vida nessa noite? Em Hebreus capítulo 4, versículo 10 e 11 diz assim, porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso. E assim, nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Amém? Eu quero que você deixe o Senhor trabalhar na sua família, em você. Lembre-se, na verdade, que você não está aqui para julgar, nem para apontar os erros das pessoas que fazem parte da sua família. Mas o que o Senhor quer nessa noite é que nós oremos uns pelos outros. É importante o pastor orar pelas famílias? É importante ter um ministério de intercessão na igreja que ora pela igreja? É.
Mas é importante um pai orar pelo filho, um filho orar pelo pai. Abençoar a vida um do outro. O Senhor quer inflamar a minha casa e a tua casa. Talvez você pense assim, mas eu estou aqui sozinha, não estou nem com minha mãe, nem com meu pai. Vai começar por você, querido. Não se preocupe com isso. Vai começar por você. Se você está aqui é porque essa palavra é para você. E você vai receber essa palavra. Não importa se você está com o seu esposo ou não. Se você está com a sua mãe ou não. Se você está com o seu filho ou não. Essa palavra é para você. E se você abrir o teu coração e quiser receber ela nessa noite, você vai receber. Então nessa noite eu quero convidar você a orar pelo seu filho. Sabe, pai, sabe, mãe, eu quero que nessa noite você ore pelo seu filho, pela sua filha. E você comece a profetizar bênçãos da vida dele. Começa a profetizar dons. Começa a falar assim, Senhor, enche meu filho, enche a minha filha com o Espírito Santo. Ah, mas ele é apenas uma criança. Vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus batiza crianças também. Jesus usa crianças também. O Senhor não quer deixar ninguém de fora nessa noite. O Senhor quer trabalhar em cada um, não importa a idade. O Senhor quer trabalhar conosco neste lugar. Comece a orar pelo teu filho. Comece a orar pela tua esposa. Se você sentir vontade de confessar, de se arrepender, de pedir perdão, peça. Mas não saia daqui da mesma forma que você entrou. Ore ao Senhor. Aleluia. Filhos, cheguem perto dos seus pais. Pais, cheguem perto dos seus filhos. Ore por eles nessa noite. Deus está te mandando dizer, ore, seus filhos precisam de oração. Seus filhos precisam de oração. Filhos, olhem pelos seus pais. Seus pais precisam de sabedoria. Seus pais precisam de autoridade. Eles precisam das suas orações. Eles precisam de você. No livro de Atos, no capítulo 2, aconteceu algo surpreendente numa noite. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio um vento veemente, encheu aquela casa e todos começaram a falar em línguas estranhas. Quem sabe não estavam reunidos ali famílias, buscando a presença do Senhor, mas eles estavam ali em comunhão, buscando a Deus. E de repente veio do céu um fogo veemente. E Pedro olhou para eles e disse assim: isso que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias aconteceria que Deus derramaria sobre toda a carne, e os filhos e as vossas filhas profetizariam, os vossos jovens teriam visões, e os vossos velhos sonhariam sonhos, e o meu Espírito seria derramado sobre os meus servos, sobre as minhas servas, naqueles dias, e profetizariam. E eu farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, e sangue, e fogo, e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a luz em sangue, antes de chegar o grande dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Família, quer ser salva pelo Senhor nessa noite? Invoque a Ele nessa noite. Talvez por quem você precisa orar não está aqui, mas ore por ele, e as suas orações podem alcançar onde ele estiver. Aleluia. Como eu falei, a palavra do Senhor, ela ministra aos nossos corações. Nós precisamos ser pessoas melhores, começando dentro da nossa casa. O Senhor tem coisas grandes, como foi cantado, coisas grandes, mas precisa começar de dentro da nossa casa. Sabe, nós não entendemos ainda com tudo isso que está acontecendo, que o Senhor nos chamou para dentro da nossa casa, para transformar o que está dentro da nossa casa, para mexer dentro da nossa casa. Sabe, às vezes nós estamos preocupados porque os nossos filhos não estão podendo frequentar a escola, mas não estamos preocupados com os nossos filhos por não frequentarem a igreja. Ah, meu filho não pode frequentar a escola. Meu Deus, como isso é ruim. Mas, meu filho não pode frequentar a igreja. Tudo bem, fazer o quê? É pandemia.
Nós estamos deixando valores invertidos tomarem conta de nós. Nós estamos ficando cômodos. Que nessa noite você possa orar pelos seus filhos. Como eu falei, peça o batismo com o Espírito Santo. Abençoe o ministério dos seus filhos. Talvez seu filho tem um ministério dentro da igreja, seu pai tem um ministério dentro da igreja. Abençoe o ministério um do outro. Abençoe a vida espiritual um do outro. Ore um pelo outro, seja o esforço. Sabe, seja aquele que vai, quando um estiver caindo, vai chegar e vai levantar assim, ó. Eu te ajudo, pai. Eu te ajudo, filho. Vamos em frente. Não desista, você consegue. Sabe, quando o pai estiver triste, estiver chorando, você vai orar por ele: Senhor, consola meu pai, e vice-versa. Sabe, quando você lançar a palavra de maldição, mesmo sem querer, você vai pegar e vai repreender em nome de Jesus e vai falar: eu retiro toda a palavra de maldição lançada na vida do meu filho, ou filhos que lançaram maldição na vida dos pais, eu repreendo em nome de Jesus. Talvez você buscou alternativas, ajudas em lugares errados, achando que você ia estar ajudando a sua família ou alguém da sua família sem discernimento, e você fez um pacto. Você fez um pacto com o inimigo e você não entende porque as coisas estão andando erradas. Nessa noite, quebre esse pacto. Quebre esse pacto. Fala: Senhor, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é a minha ajuda. É do Senhor que eu preciso. É de Ti que a minha família precisa. É o Senhor. Continue orando, família. Ore. Peça batismo com o Espírito Santo. O Senhor me manda falar para vocês: peça batismo com o Espírito Santo. Dons espirituais sobre a vida de vocês, sobre a vida dos filhos de vocês. Peçam dons espirituais, igreja. É tempo de se revelar, de se manifestar a glória de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas. Nós sabemos que nós podemos clamar ao Senhor, mas nós temos nos calado. Mas eu tenho orado, não é o suficiente. Clame mais. Clame mais. Não é tempo de achar que é o suficiente do que temos feito. É tempo de buscarmos mais. Amém. Então, famílias, não se esqueçam. Pratique as palavras dessa constituição no seu lar, na sua casa. Ame ao seu próximo, perdoe uns aos outros. Esposos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Confessem os vossos pecados. Orem uns pelos outros, vigiem. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não irei aos vossos filhos. Leiam a Constituição, pratiquem a palavra de Deus e vivam o melhor de Deus para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Amém?